Senhor, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo? Mas antes, vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por mais esse momento que estamos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. E hoje a gente vai falar sobre um homem chamado Gideão. E a história de Gideão, nós podemos ver lá no livro de Juízes, capítulos 6 e 7. O versículo base dessa aula, que é Deus fala com Gideão, está em Juízes, capítulo 6, versículo 12, que diz assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. E o povo de Israel voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Eles estavam sendo idólatras e estavam servindo a um Deus chamado Baal. Por isso, eles estavam sendo oprimidos por um povo chamado que eram os midianitas. Os midianitas e os amalequitas eram um povo mau. Quando os israelitas plantavam, eles destruíam os campos de cultivo dos israelitas. E muitas vezes eles passavam fome por isso. Mas, devido a isso, quando o povo estava sendo oprimido, aí o que aconteceu? Eles lembraram de quem? De Deus. Eles lembraram de Deus e clamaram ao Senhor. Aí o que Deus fez? Deus enviou um profeta a eles que disse que Deus estava muito triste com o que eles estavam fazendo. E mesmo assim, Deus iria ajudá-lo. E aí o que ele fez? Um homem chamado Gideão estava malhando trigo no lagar. Lagar era um lugar onde se espremia as uvas. Mas Gideão estava ali por quê? Para impedir que os midianitas roubassem o alimento. Então, por isso que ele estava ali. Então, o anjo do Senhor veio a Gideão e falou, conforme o versículo que a gente leu, Juízes 6, 12. O Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão perguntou por que o povo estava sendo oprimido pelos midianitas. E Deus respondeu que através dele, de Gideão, ele livraria o povo de Israel das mãos dos midianitas. Então, ele usaria Gideão para fazer isso. E Gideão falou assim para Deus que a família dele era pobre, que ele era o menor dos filhos da casa do pai dele e que ele não se sentia preparado para essa missão que Deus estava falando para ele fazer. Então, o Senhor falou para ele: eu vou te dar vitória sobre midianitas. Então, era Deus que estava pedindo. Mas, primeiro, Gideão teve que fazer o quê? Ele teve que derrubar o altar de Baal que tinha na casa do pai dele. E aonde era o altar de Baal, ele teve que edificar um altar ao Senhor. E foi isso que Gideão fez. Depois que Gideão fez isso, o Espírito Santo veio sobre ele e o revestiu de poder para ele lutar contra os midianitas, porque ele obedeceu a Deus. Gideão pediu o quê para o Senhor? Ele falou para o Senhor dar um sinal para ele ver que realmente ele ia lutar contra aquele povo, ele ia vencer. O que ele falou? Ele falou assim: se um velo de lã que eu colocar sobre a eira amanhecer molhado e toda a terra seca, esse seria o sinal. Aí o que ele fez? Deus foi lá e no outro dia aconteceu o que Gideão pediu. Mas Gideão pediu novamente para o Senhor mostrar um sinal, que ao invés do velo de lã amanhecer molhado, ele deveria permanecer seco e a terra molhada. E o que aconteceu? Deus fez esse sinal novamente. Aí Gideão entendeu que ele poderia lutar contra os midianitas, porque o Senhor seria com ele. Ele pediu 2 sinais. Deus poderia falar, não vou fazer, mas Deus fez para mostrar para ele o quê? Eu estou contigo. E ele acreditou. Agora a gente vai ver essa luta, um pequeno exército que Gideão juntou ali para lutar. Então, essa parte do exército a gente pode ver lá em Juízes, capítulo 7, versículo do 1 ao 7. E o texto dessa aula é Salmo 149, versículo 6, que fala assim: nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus e nas suas mãos uma espada de 2 gumes. Depois desses sinais que Gideão pediu para o Senhor,
ele se levantou de madrugada e, junto com os homens que estavam com ele, eles acamparam junto a uma fonte chamada Arode. O Senhor disse a Gideão que o povo que estava com ele era muito, porque eles tinham muitos homens. Ele falou, é muito essas pessoas que estão com você. Então, o que o Senhor fez? Ele mandou que Gideão dissesse, quem estivesse com medo e estivesse com covardia ali, era para voltar. Quando Gideão falou isso, 22 mil homens voltaram e ficaram 10 mil. Mas Deus falou assim, ainda continuam muitos homens, então vamos fazer assim. Peça que eles desçam até as águas, e aquele que lamber a água, tipo abaixar e lamber, esses têm que voltar. Agora, o que abaixar e pegar água com a mão e tomar, esse deve ficar com você. Naquela noite, o que aconteceu? Todos aqueles que lamberam a água foram embora e só ficaram somente aqueles que beberam com a mão. Naquela mesma noite, Gideão e seu servo Purá foram próximo de onde estavam acampados os midianitas e os amalequitas. Eles eram muitos. Gideão ouviu um homem contando um sonho para outro homem que estava ali naquele acampamento. E ele dizia assim, que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas e os feria. E seu companheiro entendeu o sonho e falou assim, que esse sonho era uma revelação de Deus, mostrando que os midianitas seriam feridos pela espada de Gideão. Quem estava falando era o povo ali que estava acampado, e Gideão ouviu isso. Gideão retornou para onde estava o povo, lá os homens que estavam com ele, confiante de que o Senhor seria com ele naquela batalha. Então, Gideão viu, o Senhor vai ser comigo mesmo. E o que Gideão fez? Tinham sobrado 300 homens apenas, daqueles que ficaram. E ele dividiu em 3 partes esses homens, e deu a cada um buzinas e cântaros vazios com tochas nelas acesas. Então, Gideão dividiu em 3 partes. Ele disse que quando eles ouvissem tocar a buzina, todos deveriam proceder e dizer, pelo Senhor e Gideão. Quando Gideão tocou a buzina, todos os outros fizeram o mesmo e os seus cântaros se partiram. Eles ficaram com a buzina em sua mão direita e com a tocha de fogo na esquerda e exclamaram, espada do Senhor e de Gideão. Quando os midianitas ouviram as buzinas, eles começaram a correr e a gritar. E eles ficaram confusos e começaram a lutar entre eles mesmos. E os israelitas prenderam os príncipes dos midianitas e Deus deu a vitória a Gideão. O que a gente pode entender com essa história? O povo de Israel, mesmo que eles estavam fazendo? Desobedecendo ao Senhor, sendo idólatra, mas o que eles fizeram? Clamaram ao Senhor. E o Senhor ouviu o clamor deles, enviou um homem, Gideão, e Gideão obedeceu aquilo que Deus pediu para ele e deu a vitória na mão dele. Então, o que a gente tem que fazer, crianças? Nós temos que ser obedientes ao Senhor, fazer a vontade dele, porque se a gente desobedece, olha o que acontece, a gente tem consequências. E aí, quando a gente está lá na pior, no apuro, a gente está sofrendo, a gente vai lá e lembra de Deus. A gente poderia evitar esse sofrimento, fazendo o quê? Obedecendo a Deus. E Deus tinha falado para o povo lá na época de Josué, lembra? O Josué falou para eles, você vai continuar servindo a Deus? Vocês não vão se desviar? Não, a gente vai servir a Deus. Aí, passando os anos, o tempo, eles fizeram o quê? Desobedeceram. Então, se a gente continuar obediente ao Senhor, a gente evita muitas coisas em nossas vidas. Olha que o povo sofria por causa da desobediência. Mas Deus, acima de tudo, ele cuida do seu povo, assim como ele cuidou dos israelitas, mandando Gideão. Que vocês possam ter entendido, que a palavra possa ter entrado no coração de vocês, que vocês sejam muito edificados, amém? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos trouxe, Pai, que nós possamos ter o nosso coração obediente ao Senhor, que nós possamos ter as nossas vidas nas suas mãos, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada e até domingo que vem. Deus abençoe.